Tá. Teoricamente, meu papel nessa mesa é falar assim, todo o problema de citomegalovírus eles já falaram. Porque o HIV, você dá antiretroviral para paciente com infecção por HIV, a gente dá antiretroviral e está tudo resolvido. Mas, na verdade, a gente que trata da população soropositiva, a gente fica com muita inveja quando a gente ouve quem trabalha com transplante. Por conta do armamentário diagnóstico e terapêutico, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso. E o engraçado nesse contexto é que desde que foi publicado isso, lá em 1981, no MMWR, os primeiros casos de pneumocistose pulmonar, quando a gente descobriu que havia uma nova doença em pessoas sadias eles não tinham, que chegavam e faleciam, tinham uma pneumonia muito grave por pneumocistes, esses pacientes todos tinham infecção por citomegalovírus, né? 2 tinham evidência de pneumonia por pneumocistis gyrovese e citomegalovírus, 1 tinha esofagite por citomegalovírus, 1 tinha retinite por citomegalovírus e 1 tinha excreção de citomegalovírus na urina. Então, 1981. E daí a gente fica um pouco espantado que muito tempo se passou. E para o paciente soropositivo, embora a gente tenha avançado bastante na terapia antirretroviral, a gente tenha avançado bastante na profilaxia, pós-exposição e pré-exposição, para o médico que lida com o paciente com AIDS, por diagnóstico recente ou por falência ao tratamento, a dificuldade, particularmente para aqueles que não estão num grande centro, é imensa. A gente fala, né, esse é um termo do transplante, né, que o citomegalovírus é o troll, né, agora que todo mundo trola, né, trollar, né, é um termo atual, é o troll embaixo da ponte, ou só vai pegar quem estiver imunologicamente muito depletado, né, e isso tem esse trabalho bem elegante, publicado no AIDS em 2022, mostrando esta realidade no paciente soropositivo, que quando você avalia viremia por citomegalovírus, só essa viremia já tem muita relação com depressão, tanto virológica, depressão imunológica como não controle virológico. Esse é um trabalho muito simples, eles pegaram soros de 4 ensaios clínicos, que estavam estocados, né, pediram autorização, o consentimento dos participantes, das pessoas que participaram desses ensaios, e foram ver as características da evolução, não só de entrada de CD4 e carga viral, mas da evolução dessas pessoas ao longo do tempo, de forma a depender da infecção ou não por citomegalovírus, usando o método molecular e avaliando sorologia por HIV. Então, vocês veem nessa tabela que a prevalência de viremia nessas coortes variou bastante, né? Entre a SMART, que não teve detecção, até 25% aqui a gente teve no Reflate, né, TB. E mostrando essa situação, então, aquele paciente que chegava para o ensaio com uma viremia, a prevalência de viremia era muito maior, né? Geralmente, quem tem viremia tinha CD4 abaixo de 50. Quando você vai para a população, conforme as faixas de CD4 vão subindo, vocês vão vendo uma diminuição da viremia por citomegalovírus. Isso no gráfico à esquerda. No gráfico à direita,
a gente pode ver que não só a gente observa uma relação entre maior prevalência de viremia por citomegalovírus em pacientes mais depletados de CD4, com CD4 menor que 100, como também uma relação com não controle da viremia por HIV. Então, aparentemente, há uma relação, e isso tem muito sentido, a gente vai falar um pouquinho, entre a viremia de citomegalovírus e de HIV. E interessante também que eles observaram que não só ter viremia, mas quem começava, eles separaram em quem começava com a viremia positiva e seguiram no tempo, né, com 2, 4, 8, 16, 20, 24 e 48 semanas de segmento e viram e foram avaliando a positividade para citomegalovírus, né, o PCR positivo, ao longo do segmento. E o que eles observaram? E dividiram em 4 grupos. Quem começou com a viremia para CMV positivo e se manteve positivo, e quem começou por negativo e, ao longo do segmento, positivou, teve uma evolução muito diferente em relação à evolução com AIDS, grave evento não AIDS, ou doença oportunista, ou óbito, em relação a quem começou positivo e negativou ao longo do tempo, ou se manteve negativo. Ou seja, ter viremia para citomegalovírus, particularmente manter essa viremia, foi muito associada à pior evolução da doença. E a gente, observando a morbidade e letalidade em vários estudos transversais que viram infecção por citomegalovírus, no caso doença, a gente observou que nos estudos populacionais ou estudos em hospital geral, uma pequena percentagem dos óbitos são associados ao citomegalovírus. Então, esse estudo do Canadá, você vê 5%, particularmente, e principalmente essa percentagem é maior na era pré-HAART, né, pré-terapia potente, né? Quando você vai, esse trabalho que a gente fez na época que ainda estava na UTI lá no HC, quando você vai para situações de UTI ou de estudos de necrópsia, em UTI você já vê que o paciente mais gravemente afetado e geralmente num hospital terciário, então vai ter mais recursos, você começa a fazer mais diagnóstico. E quando você tem a possibilidade de avaliar com dados de necrópsia, olha que absurdo que chega a infecção por citomegalovírus como associada à morte, 44%. Então, o citomegalovírus está associado à morte de pacientes com AIDS em quase 50% dos pacientes. É um número muito grande. E o pior, a maior parte desses diagnósticos são feitos após o óbito. Esse trabalho bem interessante do Peru, que avalia a discrepância entre diagnóstico pré e pós-mortem, viu que isso acontece para muita doença oportunista, por isso que eu falo que a gente fica com muita inveja mesmo, né, dos infectos que trabalham com transplante, pelo armamentário disponível para diagnóstico. Por quê? 88% das doenças oportunistas que causaram óbito não eram suspeitas enquanto o paciente estava vivo. E dessas, metade, citomegalovírus. Então, a clínica, é lógico, quando você tem uma clínica
arroz com feijão, né? Uma retinite muito clara, uma colite muito clara, né? E você tem armamentário, você não tem que esperar semanas ou meses para conseguir fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, e você ter realmente acesso a diagnóstico histopatológico. Mesmo assim, se você tem uma propedêutica, mas muitas vezes ele é muito variável na sua apresentação clínica, neurológica, ou com sintoma, aquele paciente que chega caquético, febril, não tão claro com a etiologia dele. Né? Então, se eu, claramente sei, né, ele tem uma queixa ocular, faço fundo de olho, senão eu tenho que ter acesso a propedêutica armada com exame histopatológico, com imunistoquímica. Parece até ridículo você falar isso dentro de um grande centro, mas se você sai das capitais, cada um desses passos é uma dor de cabeça do outro mundo. E diferente das situações de transplante, onde eu tenho um corte, eu falo, não, eu tenho um PCR, tá bom que o corte é variável, né? A gente está vendo. Quem trabalha com TMO é um corte, quem trabalha com transplante de órgão sólido é outro corte. Mas a gente não tem este valor, a gente não conseguiu evidenciar ainda, eu acho que ainda, porque tem todo sentido que tenha relação à viremia para citomegalovírus e para você poder fazer o diagnóstico mais fácil. E por que eu estou falando disso? Não tem evidência de que você fazer profilaxia ou um tratamento preemptivo, como se faz em transplante, melhora a evolução do paciente com AIDS com CD4 menor que 100. Então, por enquanto, ainda você tem que fazer o diagnóstico rápido e começar mais imediatamente o tratamento, né? Mas a gente tem pouco trabalho com isso, e dentro dos trabalhos que tentaram fazer essa relação, como diminuiu muito o citomégalo em paciente com AIDS, quando você não consegue um trabalho com número suficiente para avaliar esse tipo de situação. Então, teria que ser multicêntrico também. Agora, quando você vai avaliar do que faleceu, você avaliou de Ribeirão Preto, não sei se está aqui o autor, porque eu achei muito bonitinho, que eles tentaram, né, cortar o nível, mas não acharam. Porém, quando o paciente tinha uma viremia maior que 6 logs, havia maior letalidade. Então, isso nos faz muito pensar nesse paciente que você não consegue, que tem uma pneumonite, que você não, uma doença do sistema retículo endotelial, febre, que você não consegue fazer o diagnóstico, de eventualmente fazer um tratamento até empírico. Então, o que você consegue fazer é muito pouco, que é tentar fazer diagnóstico, fundo de olho, fazer endoscopia, colonoscopia. Por quê? Por essa falta de outros marcadores. E a gente não tem um arsenal. Aliás, diminuiu o nosso arsenal terapêutico, porque estava, até muito recentemente, hoje melhorou, você não conseguia, como o ganciclovir é caracterizado como quimioterápico, você não conseguia aplicar se você não tivesse uma farmácia com capela, um farmacêutico habilitado, e agora com as preparações diluídas de ganciclovir, parece uma coisa mas isso impacta muito. Você ter o ganciclovir diluído facilita em muito, né? Então, isso ajudou. Mas este ano, né, em junho desse ano, que foi aprovada pela Conitec o valganciclovir, mas efetivamente ele ainda não chegou para a gente que está na ponta, para tratamento, tanto de retinite, como das outras apresentações clínicas da infecção no paciente com HIV. E por fim, né, só citar, porque a gente costuma dizer, não, então,
o CMV agora não tem mais, porque ele recuperando a imunidade, o CD4 passando de 350, de 500, não vai ter mais doença por citomegalovírus. Isso não é verdade. Desde os primórdios, a gente tinha aqueles pacientes com retinite que, mesmo o CD4 subindo, voltavam a fazer reativação da lesão. E mais recentemente, eu sempre ouvi que não, isso é só retinite, isso é só retinite. E recentemente, eu tenho internado recentemente lá no nosso hospital uma paciente com 2 anos de diarreia, colite, com granuloma, até uma apresentação bem diferente de colite CD4 acima de 500 e com citomegalovírus. E, na verdade, o que a gente não tem acesso é avaliar se ela perdeu, se esse paciente perdeu, que é o IGRA, perdeu o CD4 de memória. Então, às vezes, ele tem 500 de CD4, mas ele não tem especificidade para citomegalovírus. Ele perdeu esse clone e ele não vai recuperar. Então, por quê? Porque tem muita evidência de que há a infecção por citomegalovírus persistente, ela está muito associada à não reconstituição imune, à persistência de um meio inflamado no paciente soropositivo, à desbiose no trato digestivo, e isso certamente tem consequências da evolução menos favorável da infecção por HIV. É só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada.